Hoje eu converso com a presidente do programa De Olho no Material Escolar, a Letícia Jacinto. Oi, Letícia, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Então tá bom, eu tô dando risada aqui porque a gente estava gravando a chamada no intervalo, aí o menino ali deu uma escorregada e falou da intercomunicação. Aí eu dei uma bronca dele e tal, aí de brincadeira, que a gente brinca muito aqui, né? Aí daqui a pouco fizeram eu gravar de novo a chamada. Aí não tá valendo porque o áudio não tá aberto. Falei, gente, agora eu tô comovido, ainda mais que o nosso assunto é educação depois. Me faltou aqui o mínimo de educação para com o nosso menino ali. Brincadeira. Ô, Letícia, vamos lá. Esse foi o ano da gente ficar de olho no material escolar, por conta de uma série de denúncias que começaram a aparecer sobre desatualização, histórias erradas, conceitos inadequados, propalados para tudo quanto é lado. Inclusive, no último Enem aí, nós tivemos algumas coisinhas que pegaram, né, por conta de desvio de informação, inclusive colocando lá cunho ideológico. A verdade é que livros escolares estavam contando coisas aí que não existem mais no agronegócio, no campo e na agricultura. Conta primeiro um pouquinho como é que começou esse trabalho das descobertas dos absurdos e aí entraram em ação vários grupos, nós inclusive fomos parceiros sempre desse trabalho, que é para poder contar a história certa, né? Porque o pessoal quando conta a história errada, depois para você corrigir, aí haja palavra, né? Haja texto, haja jornal, haja explicação. Bom, conta um pouquinho como é que surgiu e quais foram as primeiras informações que a gente teve sobre isso. A De Olho no Material Escolar, ela surgiu na pandemia, né? Porque os pais que estavam ali sempre presentes na educação dos filhos já viam alguns materiais que estavam desatualizados em relação ao nosso setor. Mas, durante a pandemia, a gente ouvia essas aulas também, via as atividades propostas, os filmes que eram passados, né? E quais eram as referências que estavam contadas ali no material didático. E o que a gente percebeu, que estava muito longe da realidade dos setores produtivos. Então, teve um longo caminhar ao longo desses 2 anos e meio, e uma atitude que a De Olho tomou, que eu acho que nos colocou num patamar muito elevado, foi contratar a USP para analisar os materiais didáticos brasileiros. Então, ela analisou 80% do material comprado pelo MEC. E o que veio constatado é que somente 3,7% do material referente ao agro, 3,7%, tem fontes científicas. Ou seja, nós estamos ensinando as crianças, através dos materiais, através das proposições de aula, através de achismos. Então, são textos autorais, são textos às vezes jornalísticos, mas assim, não é citada uma Embrapa, não é citada o próprio IBGE, Ministério do Trabalho e todos os grandes, né, IZ, o IAC, então os grandes institutos de pesquisa e a academia que está presente. Então, a gente fez um trabalho ao longo desse tempo bastante coeso, teve muito sucesso, a gente está em 130 cidades no Brasil, em 16 estados, e o trabalho da De Olho, ele vem tanto de receber essas crianças, professores e autores, abrindo as portas dos setores produtivos para que eles conheçam. A gente faz essa conexão entre a pesquisa e os autores, e os conteudistas desses materiais. A gente leva palestras, a gente disponibiliza. É uma associação sem fins lucrativos, do qual o trabalho da diretoria, trabalho de todo o conselho, que a gente tem uma associação muito bem montada, estruturada, ele sempre voluntário. Então, isso nos uniu e a gente tem trazido isso para toda a sociedade. Além da abertura de portas com editoras, a gente tem filmado videoaulas com editoras, tem feito toda essa conexão, palestras. E agora a gente está num tema muito importante, que eu gostaria de dar um tempo maior aqui, que é a Conferência Nacional da Educação. Uhum. Letícia, deixa eu te perguntar uma coisa, e eu vou até relacionar aqui. Por que você acha que isso aconteceu? A gente sempre quer saber causa e consequência. Foi descuido, isso aí foi sendo empurrado com a barriga e ninguém olhava, ninguém tomava consciência disso?
ou isso pode ter sido, ter tido uma fé, uma má intenção? Por exemplo, eu volto àquelas duas questões específicas do Enem, aí numa das etapas, que tinha um cunho visivelmente ideológico. E aí depois a comissão do Enem, inclusive, explicou que não tem nada disso, são voluntários que fazem as questões. Agora, coincidentemente, as questões abordadas que tinham um cunho ideológico totalmente em viés com a realidade, foram colocadas lá de uma forma, e pior ainda, as 5 respostas que as pessoas podiam dar, todas elas validavam a questão que tinha um cunho ideológico. Então, foi esquecimento, foi falta de olhar, foi por conta de empurrar com a barriga e não tomar a devida consciência e o cuidado que esses 96, você falou que só tinha 3,7%. Então, temos 96,3% de informação nos livros escolares baseadas no achismo sobre o agronegócio. O que aconteceu? Então, o Enem, ele é uma consequência do que vem sendo estudado. Então, assim, para de olho no material escolar, isso foi zero surpresa. Porque ia ser até estranho a criança passar anos estudando uma coisa e cair outra coisa na prova. Então, ela só é a pontinha do resultado do que vem sendo estudado. Isso a gente tem alertado há bastante tempo, a gente tem feito um trabalho extremamente proativo, inclusive através da nossa agroteca, né? Clica no Google aí, agroteca, está no nosso site. É com curadoria da Exal que a gente sobe um monte de material com linguagem acessível para o mercado educacional. Agora, você me perguntou, né? Isso daí é intencional ou não? O que a gente percebeu ao longo dos anos é que era muita falta de conhecimento em relação a isso, né? E, Letícia, mas por que a gente deixou... por que a gente deixou isso passar? Né? Por que isso daqui chegou nesse ponto que está? Porque as pessoas não colocaram ainda a educação como prioridade. Não existe nenhuma maneira e nenhuma alternativa para o Brasil chegar no patamar que ele deve estar, como o Brasil do futuro, como o país do futuro, o país que alimenta o mundo e faz tudo o que faz, se não for via educação. A educação, ela tem que estar no radar de todos. É no radar do pai, é no radar da mãe, é no radar do pessoal da educação, é no radar dos parlamentares. A educação tem que ser discutida, as políticas devem ser discutidas, os exames devem ser discutidos e o Brasil deve ser, sim, comparado com parâmetros internacionais, trazer currículos de fora, olhar isso aqui para dentro, para que a gente possa colocar o Brasil onde ele merece estar. Então, a vontade das pessoas que estão envolvidas nesse processo, eu digo aqui, tanto editoras, quanto professores, quanto toda a iniciativa das grandes empresas, etc., é de ter uma educação boa. Então, o que a gente fez foi abrir o setor do agro para que eles conheçam de perto e unir a academia e a pesquisa a esses conteudistas para que eles produzam algo baseado na realidade e na atualidade atual. Muito bem, eu gostei muito dessa sua avaliação de que a gente está falando sobre a questão das defasagens em relação ao agronegócio na educação. Mas você colocou num aspecto muito maior. O Brasil só pode ser, não só o Brasil, qualquer país, qualquer povo, só pode ser grande quando ele coloca a educação com prioridade. Acho que o exemplo mais recente do mundo moderno que nós temos é a Coreia do Sul, que em 4, 5 gerações focadas em educação, transformou o que era uma potência agrícola e militar num país extremamente desenvolvido graças à educação. E você tem toda a razão quando diz que o foco na educação no Brasil não foi dado devidamente até hoje, em todos os governos que por aqui passaram. Cada um puxando para um lado, um para o outro não sei o quê. E outra coisa, a educação é feita para ensinar de forma neutra, não para direcionar. A educação concede informações para que você, depois, com as informações, você, na medida em que vai crescendo e sendo adulto, faça juízo das coisas e escolha os caminhos. Educação não é para martelar nenhum prego e nem a parafusar nenhum parafuso na cabeça de ninguém. É para te dar conteúdo para que você tenha liberdade de expressão. Acho que você pensa assim também, como educadora que é. E eu, como jornalista, penso a mesma coisa e como ser vivo e cidadão que sou também e exerço as minhas atividades, obrigações e etc e tal. E acho que todo mundo tem que ser assim. Para a gente finalizar,
Em que pé estamos hoje? Está dando resultado? Estamos conseguindo mudar? Porque não é fácil mudar 96,3%, hein? A gente fez um longo caminhar e temos conseguido, sim, grandes avanços dentro das editoras, né? Principalmente através desse estudo que a USP fez. Então, isso tem nos trazido para a pauta da educação como uma referência. E o que é preocupante hoje, né? Você perguntou como está hoje, o que pode piorar e o que pode acontecer ao longo dos anos. A gente está passando agora, a Conferência Nacional da Educação, ela começou em outubro, passou pelos municípios, estados e chegou no âmbito federal. O que é isso? É um documento que é referência para a criação da próxima lei, o PNE, Programa Nacional da Educação, que vai durar 10 anos. O Diolio está extremamente debruçado sobre esse documento, olhando atentamente a repercussão de cada palavra ali escrita, e o que a gente vê é um norte muito perigoso para a educação nos próximos anos. Nós precisamos entender o que está escrito ali, cobrar primeiro. Não teve uma parcela ampla da sociedade que participou, então, ao nosso ver aqui, ele não representa a maioria da população brasileira. Essa maioria da população brasileira quer o quê? Alfabetização aos 6 anos, quer matemática, quer aritmética, quer a gente trazer português, língua portuguesa como entendimento de um texto, uma redação bem feita, um letramento adequado. Todo mundo aqui, todos os brasileiros querem colocar a educação num patamar, mas para isso a gente precisa trazer as regras básicas para que essa educação chegue no aluno. Ele tem que saber ler, escrever e interpretar. Não existem menções no texto da CONAI em relação a essas disciplinas, muito menos metas e submetas objetivas e estratégicas para que a gente coloque a educação nesse patamar. A representatividade foi feita por grupos de diversidades, né? O próprio MST está presente na educação ambiental, nesse documento, e a gente tem vários outros grupos menores, mas o técnico científico que deveria estar ali colocando, né, através de estudos, como é que foi o CONAI, a lei dos últimos 10 anos? Por que a gente não cumpriu essas metas? Quais as metas foram ruins? Quais as metas foram boas? Uma análise profunda do espelho da educação que está hoje, frente a esses resultados que a gente está tendo nos exames internacionais. Nós estamos configurados como um dos piores países em relação à educação do mundo. 1% das crianças sabem fazer conta matemática, gente. Então, quer dizer, não tem quem vá contra isso. Quem gosta de educação e quem sabe onde temos que colocar o país, a gente tem que dar foco exatamente no que é importante. Então, esse CONAI deve ser olhado, os parlamentares devem olhar isso. Essa lei, esse documento não pode servir de embasamento para a lei dos próximos 10 anos da educação, porque senão teremos problemas ainda mais graves, sem análise e sem colocar o foco no que realmente precisa para a gente mudar o patamar do Brasil. Muito do que você falou, porque quando você disse que a gente tem um norte muito preocupante para a educação do Brasil nos próximos 10 anos ou nos próximos anos, é porque você explicou de forma técnica, mas eu vou aqui trocar em miúdos e de forma simples. É porque tem muita gente interessada em fazer o direcionamento da educação no Brasil. E é aquilo que eu falei, educação não é para enfiar nada na cabeça de ninguém, é para dar informação para que você, como adulto, depois informado, tome o posicionamento que você quer tomar. E o grande cuidado que a gente tem que ter é que os interessados em direcionar de uma forma ou de outra, eles vão lá e participam. E as pessoas que passam batido, deixa lá, eu ponho meu filho na escola, a escola que ensine ele, eu não quero tomar conhecimento disso, eu estou pagando a escola ou o governo, eu já pago imposto, a escola é pública, deixa lá, a escola ensina. Só que tem gente que é persistente e vai fazendo isso. É mais ou menos a mesma coisa que reunião de condomínio em prédio. Tem gente que não vai, não quero nem saber. Depois reclama que ficou com a vaga que não dá para estacionar porque tem um pilar na frente. Vai lá e tem que participar. As pessoas precisam participar e precisam estar conscientes. Porque quem quer fazer o direcionamento, coloca as pessoas e grupos lá dentro para que possam
direcionar de uma forma ou de outra. E foi muito interessante aquilo que você disse, que as duas questões do Enem, que tinham cunho ideológico enviesado, né, e direcionado e programado, são apenas a ponta do iceberg e consequência de tudo isso que nós temos aí com o que fazem ano após ano com a educação brasileira. Portanto, gente, temos que participar. Todos têm que estar conscientes. Veja, preste atenção no que seu filho está aprendendo, no que estão ensinando para o seu filho, para a sua filha. Seja um pai, uma mãe participativa. Não é assim, entrego a educação. Não é assim, não é? Só para a gente finalizar. Exatamente. Só um adendo aqui, não participar da reunião de condomínio, talvez você vai ter uma vaga pior ou melhor, né? Agora, não participar da educação, você condena o futuro do Brasil para os próximos 10 anos e talvez por mais outra geração. Então, assim, não existe possibilidade de falar, esse assunto não é meu, isso aqui eu não faço parte. Não, qualquer pessoa precisa de profissionais bons no mercado, a economia precisa de profissionais evoluindo, as empresas precisam de profissionais também capazes de serem protagonistas, né, de trazerem novidades, de inovarem, de valorização da pesquisa. Então, esse não é um tema nem um pouco adjacente, e hoje em dia eu convoco, né, realmente todos os brasileiros, assim, entendam de educação, procurem saber o que está acontecendo, vão atrás, conversem com seus parlamentares, empresários, abram as suas portas para mostrar tudo que vocês fazem de bom nesse país, né? Instruam os alunos, se comuniquem, entram em contato com a comunidade educacional, que seja do município, do estado ou âmbito federal. Precisa, a educação ela está carente disso e a gente está vendo que as diretrizes elas estão sem metas, sem estratégias e muito menos embasada em currículos que deram certo, locais que levaram a educação para outro patamar. Então, precisamos colocar a educação no radar de todos. Isso aí. E só para completar um pouquinho o que a Letícia disse, elas estão sem metas e sem direcionamento. Mas quem quer mexer para deixar as coisas de um determinado jeito, está lá dentro, está infiltrado e está participando. E se você não participa, você não está zelando pelo futuro do país, porque não participar, como acrescentou a Letícia, da reunião de condomínio, é só ficar com uma vaga pior ou melhor, né? Mas não participar do processo de caminho da educação no seu país é comprometer não só o seu filho, mas próximas gerações e o futuro do país. Letícia, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho e vamos continuar juntos em 2024, porque essa cruzada não termina nunca, não. Não é que nem aquela da Idade Média lá que um dia terminou. Essa aqui tem que continuar sempre, porque é de olho nas coisas que a gente toma conta e não deixa que coisas ruins aconteçam por conta do que querem outras pessoas. Boas festas para você, bom Natal, bom Ano Novo. Para quem quiser saber mais sobre o programa, qual é o endereço de internet? De olho no materialescolar.com.br. Então, nos acompanhe, participem. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. O que mais nos preocupa mesmo é o silêncio dos bons, né? Então, é isso que a gente tem que lutar e colocar a educação no radar de todos. E obrigada pela oportunidade. Um grande prazer estar aqui com vocês. Isso aí. Gostei muito do seu posicionamento como educadora e como cuidadora da educação. Muito obrigado.